Olá, benditos! No capítulo de hoje, o Dr. Lucas nos apresenta o Jesus que não está apenas preocupado com o que fazemos, mas com o que acontece dentro de nós quando ninguém está olhando. Ele está cercado por milhares de pessoas que se atropelam, mas ele se volta para os seus discípulos com um tom de urgência e lhes dá 5 alertas de saúde espiritual para que a caminhada da fé não seja feita apenas de aparências. O primeiro alerta de Jesus é contra a hipocrisia. Ele diz: cuidado com o fermento dos fariseus. Por que fermento? O fermento não faz barulho e não aparece, mas ele altera a natureza da massa. Se permitirmos um pouco de hipocrisia na nossa vida religiosa, em pouco tempo toda a nossa espiritualidade estará inchada de orgulho e vazia de verdade. A hipocrisia em Lucas significa viver como um ator em um palco. É pura representação. O hipócrita está mais preocupado com aquilo que os homens dizem do que com o seu caráter. Jesus ataca a base da hipocrisia, que é a crença de que podemos esconder quem somos. Naquela época não havia câmeras ou internet, mas Jesus avisa que o sistema de monitoramento de Deus é total e infalível. Para ele, a transparência não é uma escolha, é um destino. Ou somos transparentes agora, ou seremos expostos depois. Os versículos 4 a 7 são o curativo de Jesus após a incisão sobre a hipocrisia. Aqui ele diz que devemos temer a Deus, pois ele tem autoridade sobre o destino final da nossa alma. É um chamado para trocar o medo dos homens pelo temor a Deus. O mundo pode até nos dar pouco valor, mas para o nosso Pai Celestial somos tão valiosos que Ele conhece detalhes da nossa vida que nem nós mesmos sabemos. Em seguida, Jesus explica as consequências de quem o assume ou o nega em público. Ele nos garante que, se cuidarmos da nossa fidelidade a Ele na terra, Ele cuidará da nossa defesa no céu. Não precisamos ensaiar discursos, precisamos apenas de um coração sintonizado com o Espírito Santo. Na continuação, Jesus é interrompido por um homem preocupado com a sua herança. Jesus percebe que o problema ali não é a justiça da divisão, mas a motivação do coração. E isso nos leva ao segundo alerta, a avareza. Jesus conta a história de um homem que teve uma colheita tão grande que não tinha onde guardar. Note que no projeto de vida daquele homem só existia o eu. Ele falava consigo mesmo e para si mesmo. Ele sofreu de uma parada cardíaca espiritual. E então Deus fala, e a palavra é forte. Deus o chama de louco. Na Bíblia, louco ou nécio, insensato, não é quem tem baixo QI, mas quem vive como se Deus não existisse. A avareza é a ilusão de que a segurança da vida vem do saldo bancário. Jesus nos desafia a ser ricos para com Deus, investindo em pessoas e no reino, em vez de investir apenas em tijolos e depósitos. Isso nos leva naturalmente ao terceiro alerta, a preocupação. Se a avareza é o pecado de quem tem muito e quer segurar, a preocupação é a tentação de quem tem pouco e teme o amanhã. Jesus olha para os discípulos e diz: não andeis ansiosos. Ele pede para olharem para os corvos e para os lírios e usa um argumento de lógica simples. Se Deus alimenta os pássaros que não plantam e veste as flores que não fiam, por que ele esqueceria de nós? A preocupação é, no fundo, uma distração. Ela nos faz gastar energia com o e se, enquanto o reino de Deus exige a nossa energia no hoje. Jesus não está dizendo que não devemos trabalhar, mas sim que não devemos ser escravos do medo e da preocupação com o amanhã. O diagnóstico aqui é claro: a ansiedade é uma crise de confiança na paternidade de Deus. E na conclusão de ouro desse bloco sobre ansiedade, Jesus sai do tom de advertência e entra em um tom de extrema ternura e estratégia financeira eterna. Ele inverte a lógica comum. Geralmente achamos que investimos onde amamos, mas Jesus diz que passamos a amar
onde investimos. Se você quer que seu coração esteja em Deus, coloque seus recursos, tempo e dinheiro nas coisas de Deus. Após acalmar o coração dos discípulos sobre o dinheiro, Jesus os sacode para que não caiam no sono espiritual, trazendo o quarto alerta, a vigilância. Ele usa a imagem de servos que esperam o seu senhor voltar das festas. Naquela época, cingir os lombos significava amarrar a túnica longa para ter liberdade de movimento, como alguém pronto para correr ou trabalhar. Ter a lâmpada acesa era estar vigilante na escuridão. Jesus faz uma promessa incrível. Se o Senhor chegar e encontrar os servos prontos, ele, o Senhor, os fará sentar à mesa e os servirá. Isso mostra que a nossa vigilância não é um fardo, mas o caminho para uma intimidade profunda com Deus. Vigiar não é ficar olhando para o céu com medo. É estar com as mãos ocupadas fazendo bem aqui na terra. Jesus avisou que a nossa responsabilidade é proporcional ao que conhecemos. A quem muito é dado, muito será exigido. O fogo que Jesus veio lançar na terra, mencionado no versículo 49, é um fogo que purifica a nossa vontade e nos tira do estado de conforto. Na Bíblia, o fogo simboliza tanto o julgamento quanto a purificação. Jesus não veio para deixar as coisas como estão. Ele veio para incendiar o sistema corrompido do mundo e acender a paixão pelo reino de Deus no coração dos homens. Isso aconteceria depois do seu batismo de angústia, ou seja, depois da sua crucificação e morte. Jesus ainda diz que veio trazer a paz que divide. Isso parece contradizer o príncipe da paz, mas Jesus está sendo realista. Embora a divisão não seja o objetivo de Jesus, às vezes ela é a consequência inevitável quando alguns aceitam a luz e outros preferem as trevas. Por fim, Jesus encerra com o quinto alerta, a miopia espiritual. Ele olha para a multidão e diz: vocês sabem olhar para o céu e prever a chuva ou o calor, mas como não conseguem entender o tempo em que vivem? Essa é a cegueira de quem entende tudo de política, de economia, clima e até de redes sociais, mas não entende o que Deus está fazendo na história. É saber tudo sobre o mundo e nada sobre a eternidade. E ele encerra o capítulo com uma nota de urgência jurídica, usando a imagem de alguém que está sendo levado ao tribunal por um adversário. O conselho de Jesus é prático. Procura chegar a um acordo com ele no caminho. No contexto espiritual, o caminho é a nossa vida hoje. O adversário pode ser entendido como a própria lei de Deus que nos acusa. Reconciliar-se no caminho significa buscar o arrependimento agora, enquanto a graça está disponível. Enfim, Jesus nos avisa que a eternidade é um tribunal onde ninguém ganha a causa sozinho. O segredo não é ser bom o suficiente para enfrentar o juiz, mas ser humilde o suficiente para aceitar o acordo de paz com Deus enquanto ainda estamos no caminho. Lucas 12 é um chamado para sairmos da superfície. Esses 5 alertas dados por Jesus nos deixam uma pergunta silenciosa: como está o nosso coração? Que o Senhor nos dê coragem para tirar a máscara da hipocrisia, mãos abertas contra a avareza, coração leve de preocupação, posição de vigilância e olhos saudáveis para discernir os sinais de Deus. E no capítulo de amanhã, veremos que Jesus passou por pelo menos 4 situações envolvendo questões que precisavam de resposta. E ao estudarmos suas respostas, aprenderemos mais sobre Jesus e seu ministério e também sobre como viver de modo agradável a Ele. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!